Muito interessante. Existem espíritos que vêm nos receber? Normalmente existe. São exatamente aqueles com quem temos afinidades. Muitas vezes são os nossos familiares que retornaram ao mundo espiritual antes de nós e, pelas suas condições pessoais, estão propriamente podendo nos buscar propriamente quando estamos no nosso momento de retornarmos à pátria espiritual. Então, eu conheço vários casos, alguns até da minha própria família, de pessoas que desencarnaram e este ou aquele espírito estavam justo lá para recebê-los, não é? Alguns, vejam só, foram recebidos e carregados como que no colo, porque quando foram de volta para o mundo espiritual, estavam fragilizados por um longo processo de enfermidade, enquanto que outros foram saudados com a maior naturalidade, como se estivessem abrindo uma porta e entrando num novo aposento e encontrando aquelas pessoas amigas. Existe na literatura espírita inúmeros casos de espíritos elevados que, depois que completaram a sua encarnação, por tudo que fizeram em dedicação à causa do bem, foram recebidos por espíritos lindíssimos, espíritos inclusive conhecidos do ponto de vista da humanidade, da sua história, e espíritos que eram ainda mais elevados do que aqueles que estavam desencarnando, não é? Traduzindo a ideia de que, de novo, a cada um segundo as suas obras. Então, a espiritualidade sempre amorosa, seja do amor familiar, do amor fraternal, seja daquele amor mais amplo, mais universal, eles estão sempre amparando, sempre assistindo e sempre fazendo com que justo a lei de justiça e de amor se cumpra em todos os momentos da vida de cada um. Então, como a situação do desencarne é sempre uma situação delicada, por mais que as pessoas vejam e devam ver com naturalidade, é sempre uma transição, é sempre um momento de crise, é uma das crises humanas, como é também a crise do nascimento. E nós estudamos isso na própria psicologia. Então, independente, claro que com a base espírita, tudo se tornou muito mais simples, mas realmente os espíritos queridos nos vão buscar na medida do nosso merecimento. Agora, é bem verdade, não deixando de alertar este aspecto, dependendo de como a pessoa se conduziu durante a vida e se ela agiu em contrário às leis de Deus, ou se, por exemplo, por isso mesmo, ela agiu criminosamente em várias questões no desenrolar da sua experiência terrestre, ela dificilmente encontrará de imediato espíritos benévolos à sua vista, e sim aqueles que muitas vezes são as suas vítimas e aqueles que acabaram como que sentindo um sentimento muitas vezes de ódio ou de vingança, buscando aquele que agora desencarna, mas que era propriamente o vilão em muitas das suas questões, e que foi aquele que os fez sofrer. Então, a vinculação de cada um de nós, ela tanto se dá ao longo da vida, da encarnação e de todas as encarnações, de acordo com a nossa postura, com a nossa atitude e com o nosso desempenho durante a vida. Então, nós ao mesmo tempo podemos estabelecer vínculos lindíssimos com espíritos de condições elevadas ou condições medianas, mas espíritos que podem até nos ajudar no processo, como nós podemos, e muitas vezes se dá, pelas características das imperfeições humanas neste mundo, vínculos que são vínculos sombrios, que são vínculos propriamente de sentimentos desarmônicos por causa das experiências mal-sucedidas durante a vida. Então, tudo depende de quem somos. Tudo depende do que, por sermos quem somos, realizamos neste ou naquele aspecto da vida, e aquilo tudo vai fazer com que nós tenhamos consequências depois. E no desencarne,
já podemos ver estas consequências. Elas podem ser felicíssimas, elas podem ser relativamente neutras, mas elas podem ser de sofrimento. Certo. Eu vou lhe perguntar agora, fazer assim um hiato, como nós devemos proceder quando nós trazemos nos nossos registros já a consciência de equívocos nessa vida, porque nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós temos sempre tempo de preparar uma desencarnação melhor. É verdade. E nós que estamos a caminho e desejamos conhecer melhor a vida no mundo espiritual, certamente temos possibilidades de melhora. O que fazer? Uma ideia básica, Yasmin, é que nós queiramos buscar o conhecimento sobre os aspectos espirituais. Enquanto nós nos mantivermos visando tão somente aquisições materiais e a hipertrofia do próprio eu e a busca egoística por coisas propriamente, nós estaremos desfocados, nós estaremos iludidos, nós estaremos em condições de vivermos depois da ocasião do desencarne situações muito aflitivas. Então, tudo tem a ver com o conhecimento. Nós precisamos desejar buscar o conhecimento que liberta, o conhecimento que nos motiva a fazermos o verdadeiro progresso e a fazermos aquilo que é o sentido da vida. Se nós achamos que viver é tão somente vivermos o período da infância, repetirmos as experiências nossas de vidas anteriores no pretérito, ou de copiarmos e fazermos tudo aquilo que todos vêm fazendo, vamos dizer, contemporaneamente, como se trata de um mundo atrasado, possivelmente nada daquilo servirá para a vida futura. Então nós precisamos ter uma consciência inicial daquilo que nós estamos fazendo aqui. Quem somos? Por que estamos na vida material? Por que a vida material num planeta como a Terra tem essas características? E como que nós podemos fazer para mudar isto tudo? Há uma coisa curiosa que vale a pena lembrar, que é da obra de André Luiz, que é aquela frase que a espiritualidade superior mais escuta, tanto quanto já escutou no passado, em relação a todas as pessoas que, depois de despertarem no outro mundo, ou no mundo espiritual aqui mesmo da Terra, elas exclamam quando se dão conta da realidade espiritual. É aquela expressão, se eu soubesse.